ele impõe a missão, ele impõe o princípio e ele impõe os valores da empresa. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast aqui, que eu tenho uma honra. Eu sou muito grata por tudo aqui, porque eu aprendo a cada dia com cada escritor que está por aqui. Não só os nossos escritores, como escritores dos nossos livros, eu já falo nosso aqui como editora Chave Mestra, mas também com cada um com a sua experiência de vida e profissional. E hoje você vai aprender muito aqui, viu? Que eu já estava aprendendo nos bastidores, já estava perguntando dica para ela, estava perguntando aqui, né, sobre liderança. Então, que bom que a gente tem pessoas qualificadas e com a bagagem e ferramenta necessária para a gente crescer. Só não cresce quem realmente não quer. Eu sei que é clichêzão, mas realmente quem não quer não cresce. E eu vou falar com ela, que é a escritora do Histórias Memoráveis, volume 4, Como Pessoas Improváveis se Tornaram Imparáveis. Ela que está comigo aqui hoje, que eu já falei para ela dessa foto que ela está linda. Vanucci de Paula, e ela falou, tô mesmo. Tudo bom, Vanilson? Como é que você tudo tá? maravilhoso, tô ótima. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite e participar com a gente hoje. Pronto, eu tô feliz demais. Que bom. Inclusive, já era para eu ter voltado para Maceió, mas por conta desse podcast eu não poderia perder por nada a oportunidade de estar aqui falando para esse povo maravilhoso, né? É isso aí. Uma delícia. Que bom que você não voltou. Porque a gente tem muito aqui para falar. Verdade. E eu gostaria muito de... Primeiro a gente falasse um pouquinho o que você traz no livro, para depois a gente falar aí de toda a tua bagagem, tudo que você faz aí, além de escritora, né? De escritora. Pois é, no livro, Débora, eu trago algumas nuances da minha infância, do que eu vivi lá na nossa cidade, em Ibicaraí, que fica lá encravada realmente no sul da Bahia, uma cidade bem pequena, poucos habitantes, todo mundo se conhece. Eu sou apontada, conhecida como a filha de Edivaldo, do Armazém Hollywood, e de Tatá, professora. Minha avó vendia geladinho, não sei como vocês chamam aqui em São Paulo, mas... aqui acho que também tem um pouco geladinho, geladinho, juju, juju, né? Dependendo do estado, a gente chama de forma diferente, mas flau, lá em Alagoas é flau. Ah, é? Então, eu saí de casa muito cedo e realmente fui para Alagoas estudar. Mas eu levei na bagagem muito do que eu aprendi com os meus pais, com os meus professores e com os meus amigos. A gente cresceu ali perto da feira, então, não raro, nós estávamos convivendo com pessoas extremamente simples e também pessoas da zona rural. E eu aprendi com os meus pais que todas as pessoas, independente da classe social, elas devem sim ser respeitadas, né? Elas devem ser respeitadas. E eu trouxe essa simplicidade comigo, a humildade, o poder de reconhecer no outro a capacidade de crescer. E assim, eu não perdi a chance de sair da cidade. Eu poderia ter ficado, mas eu não queria ficar. Então eu aproveitei a chance. Fui para Aracaju no primeiro momento e no segundo momento fui para Maceió, passei no vestibular de Direito, embora até então eu desejasse fazer medicina. Mas depois que eu entrei na faculdade de Direito, eu descobri que realmente eu deveria ter feito Direito, por conta da facilidade na comunicação, essa coisa toda. Sim. Minha mãe era extremamente comunicativa. Minha avó era extremamente comunicativa. Então, assim, eu herdei a facilidade da comunicação da família da minha mãe, mais. A família de meu pai é mais introspectiva. Então, assim, no direito a gente precisa exercitar a oratória. E ali eu comecei a fazer audiências, a fazer sustentações orais. A partir de então, a lidar com muita gente, porque, graças a Deus, a gente sempre teve muitos clientes. E essa lida com o povo foi um facilitador no sentido de descobrir que eu poderia, a priori, através do direito, né, a partir do direito, transformar vidas, a partir de cada processo que a gente trabalhava, prestando assistência. E no momento posterior, eu descobri os palcos. Não faz muito tempo. Deve ter mais ou menos uns 3 anos, 4 anos no máximo, que eu descobri os palcos a partir de um convite que me foi feito pelo pessoal do WI, que é o Women's Inspiration.
Eu já vinha fazendo um curso com o Roberto Chiniachik de Master Speakers. E aí eu fui convidada. A priori eu iria comprar ingressos para os colaboradores da empresa. Uhum. Mas aí a idealizadora do evento, uma delas, marcou um café comigo, combinou de conversar, me cooptou. E aí eu fui para o palco e nunca mais parei. Ah, que Adoro. ótimo. E aí o gostoso disso tudo é saber que através dos palcos eu consegui impactar pessoas e a partir desse impacto transformar as vidas delas. Isso me deixou muito mais feliz, porque feliz eu já nasci sendo. Ótimo. Mas eu fiquei realmente muito satisfeita com os resultados. Desde então eu faço palestras, mentorias e treinamentos. E quais áreas pra gente, eu já sei aqui que a gente estava aqui nos bastidores conversando, mas em quais áreas hoje e o que a gente tem aí, né, da Vanucci nos palcos? Nos palcos você vai ter uma palestrante motivacional de alto impacto. Ótimo. Como eu sei o valor de cada conquista e considero muito a minha origem, eu não trago na minha bagagem coisas que pesem. Tudo é muito leve, por isso que eu digo que eu sei o método para chegar ao sucesso que eu conquistei. Assim, eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida e muito realizada. Então, se o método serviu para mim, com certeza vai servir para outras pessoas, vai ajudar outras pessoas a também chegarem, se não ao lugar que elas idealizam, pelo menos perto dele. Mas eu diria que, tomando a termo tudo que eu coloco no palco, o que a pessoa idealiza é sempre pouco diante do que ela merece ter. Então, eu ouso dizer que eu vou ajudar essas pessoas a irem além do ponto que elas idealizam. Ótimo. É isso. E você fala muito também, você me passou, né, que você fala muito sobre essa questão de gestão de pessoas, Sim. de negócios, de empresas. Você traz também ali nos palcos ou também para mentorias mais individuais? Como que é o teu trabalho nessa questão da gestão? É com a empresa ou é com a pessoa física ou é só no palco para grandes, né, para um grande público? Como que é isso, Vanucci? Então, considerando a minha natureza, o meu perfil e o fato de eu ser carismática, comunicativa, baiana, literalmente falando. Então, assim, sim, e é séria essa história que eu vou te contar. Eu quase nasci num trio elétrico. Minha mãe estava literalmente embaixo do trio elétrico numa festa. E quando ela chegou em casa, ela me pariu. Quem me conhece sabe essa história. Então, assim, eu fui fruto de uma festa. Meu pai era um amor de pessoa, ele era louco por minha mãe. Eu vivi o amor dentro da minha casa. Ele era um trabalhador exímio, apesar de ter feito só até a 7ª série na época. Ele conseguiu sair do zero, porque quando ele saiu da casa dos pais dele, ele saiu com zero na mão e conseguiu deixar um legado bem legal. Então, assim, a gente tem grandes referências dentro da própria casa. Eu sou normalmente convidada, quando eu me refiro a eventos, para falar sobre formas das pessoas se sentirem motivadas a chegarem onde elas idealizam. Certo. Mas, em relação à mentoria, eu gosto muito da mentoria individual, eu falo sobre negócios. Como a pessoa engendrar formas de crescer enquanto empreendedor e empresário. Certo. Entendeu? Nos palcos é mais motivacional, de alto impacto. Nas mentorias, mais sobre negócios. Alavancagem de negócio mesmo. E o que você acredita nesse tempo de tantos anos aí que você tem, né, de trabalho e nas empresas, em suas empresas também, como empresária de diversas vertentes, aqui depois ela vai contar. O que você percebe que as pessoas mais precisam, esses gestores, esses empresários, enfim, o que elas mais precisam aí para sair desse, né? Dessa mesmice, desse falta de crescimento, de saída operacional, né? Porque muitos acabam ficando ali. Eu sou eu presa, né? Não é uma empresa. Empresidiária, né?
Essa é outra que eu não sabia. É. Empresidiária. Então, o que que as pessoas precisam? E eu for além, não só no campo pessoal, mas no campo profissional, as pessoas precisam olhar para o próprio umbigo. Uhum. Quando você faz um mergulho interno e descobre quais são os seus pontos fortes e os fracos, você vai começar a se gerir, a gerir a própria vida de uma forma mais otimizada, planejando estrategicamente, entendeu? E a partir dali fomentando uma forma de estruturar a sua vida pessoal e profissional. E assim, normalmente eu não separo as duas, porque não tem como dividir o ser humano em duas partes. Não dá para estar bem numa seara e ruim na outra seara. Por isso que eu digo, a autogestão é o ponto nodal, é dali que tudo vai ser gerado. Se você conseguir entender e performar de uma forma qualificada, Sim. dando qualidade realmente àquilo que você intenciona, não tem como dar errado. A base que a gente pode tomar como referência aí é a própria família. Quando você para analisar como seu pai, sua mãe, seus irmãos se comportavam, você vai ver quais eram os pontos fortes de todos eles. Se você for sábia, não vai errar os mesmos erros deles, né? Porque a nossa base é a nossa família. Eu sei que meu pai foi um vencedor, mas eu sei os pontos fracos dele e eu não repito. Hoje eu estou muito mais rica do que meu pai. Você está entendendo? Sim. Porque eu peguei as falhas dele, transformei em coisas positivas e dobrei o resultado. Mas a minha referência foi ele. Tá entendendo? Sim. Mãe, ela foi a parceira dele, aquela que colou com ele. O cérebro era ele, a mente estratégica era ele. Mas quem dava o suporte era ela. Então, assim, foi uma casadinha perfeita. E na minha casa é exatamente assim. Meu marido e eu, a gente casa de uma forma tão plena que um chuta para o outro e o que recebe a bola joga para o gol. Então, não tem como dar errado. Tudo vai partir realmente do que você é, do que você acredita. O que você é, o que você faz e a partir daí o que você tem. Ótimo. É sobre isso. E como que foi para você para escrever o livro? Como é que foi o convite que surgiu e você tinha esse desejo de escrever? Como que foi para você? Eu vinha já escrevendo, porque a pretensão era em junho procurar uma editora e editar o livro. Eu já estava no meu planejamento estratégico, porque eu entendia que o livro ia gerar autoridade. Não era só contar uma história ou estruturar formas de alavancagem de negócio, essa coisa toda. Não era só isso. Eu queria que as pessoas soubessem um pouco sobre mim através do livro. Eu queria chegar muito mais longe. A rede social já ajuda muito, mas o livro também ajuda. Então, Sim. eu estava, inclusive na época, buscando mecanismos, meios para ir mais longe. Aí, eu me inscrevi no PPG de Tati, da Ângela, em seguida na mentoria Império, e aí recebi um convite da chave mestra, Raquel falou comigo, foi extremamente simpática, e a gente tem até algumas coisas em comum. Eu não hesitei. Foi ela dizendo, venha, e eu disse, já fui. E aí pronto, deu super certo. Foi muito bom. Como eu já tinha um material engrenado ali, Sim. eu só fiz... eu não vou dizer que eu reciclei, nem ressignifiquei. Tem um ponto aí do livro que eu só pude trazer depois, né? Sim. Que é um ponto que é muito importante. E que até me referenciaria como improvável. Sim. Mas, então assim, esse livro chegou na hora certa, o diagnóstico chegou no momento que eu entreguei o capítulo. Então, parece que foi aquela casadinha articulada pelos céus. Porque eu não sabia realmente o diagnóstico. E você pode contar isso pra gente ou a gente vai estar contando demais do Pois livro? pois é. Se eu contar o problema,
Eu tô dando aqui um spoiler. Aí pode ser que as pessoas não queiram comprar o Ah, mas livro. tem tanto detalhe aqui. Tem. O que a gente pode contar, então? Porque teve, então, um diagnóstico de Foi. algo que, né, que Isso. aconteceu com você, com alguém, com o que a gente pode falar aí? Na Tô verdade. tentando, gente, vocês estão vendo, né? Tô Pois é. tentando trazer aqui um spoiler maior. Então, quem me conhece, quem é da minha cidade, ou os amigos mais próximos, sabem que eu tenho, desde os 13 anos de idade, um problema de saúde. Uhum. E esse problema de saúde, ao longo de 13 até hoje não, até quase a entrega do livro, a entrega do capítulo, eu não sabia, eu tinha um problema. Algumas vezes esse problema se apresentava. A medicina diz que não existia diagnóstico para aquela doença e para muitas outras situações. Mas eu sempre fui imparável, Ótimo. inquieta, e eu sempre busquei a resposta. Teve médico até que me convidou para participar de congressos, para que, conjuntamente com outros médicos, de repente, eles estudando a situação real, chegassem a algum consenso, mas nunca descobriram o que eu tinha. E aí eu fui diagnosticada superficialmente com uma enxaqueca crônica, só que o médico disse atípica, ou seja, o que a medicina não sabe explicar, a gente vai dizer que é uma enxaqueca. Uhum. E aí, no final das contas, a gente descobriu agora há pouco que não era enxaqueca, mas muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eu gostaria de fazer, e esse é o ponto, porque o problema se apresentava e aí eu não podia fazer nada. Então você acredita que nessa escrita, não só esse ponto, mas esse ponto-chave, né, da história, pode dar um norte aí para outras pessoas Pode. que estão Então, passando esse nesse ponto. isso assim, eu hesitei um pouco na decisão de colocar ou não no livro, porque não é uma coisa simples, não é uma doença fácil. É um problema que gera preconceitos. Uhum. E por isso que eu coloquei no dia da apresentação, eu não sei como seria se eu tivesse descoberto antes. Hoje eu estou madura, né? Já tenho, graças a Deus, estabilidade emocional, financeira, familiar, enfim. Hoje, assim, o diagnóstico não foi fácil, mas foi Sim. melhor do que se tivesse sido antes. Eu consigo administrar bem, vamos dizer assim. Mas eu sei que muita gente vai se identificar com a minha história. E o que me deixa muito feliz é saber que, ajudando outras pessoas, elas vão perceber que existe um processo de adaptação, de administração e de suportação. Porque não é fácil. Realmente não é fácil. Mas, inclusive, a médica que diagnosticou, ela me deu uma pancada na hora que ela falou o que era. Foi uma pancada que eu não reagi de forma agressiva, porque eu sou madura e sou sábia. Mas meu marido reagiu. Meu marido reagiu porque foi muito impactante a forma como ela colocou. Talvez por ela ser médica e já estar com aquilo como comum, né, no dia a dia dela, mas para quem recebe a notícia, ela é impactante. E precisa ser, no mínimo, equilibrado, para daí em diante conseguir manter a coisa estruturada. Não é fácil, não. Então, você acredita que no texto, quando você reuniu ali, apesar que você falou que muita coisa você já estava escrevendo, né? Já. Mas no texto você incluiu essa parte ou não? Essa parte já vinha? Porque não, você falou que não, né? Não. Não Essa tinha nem parte como não vinha. falar dessa Por isso parte. que eu pensei muito. Vinha uma história, né? Porque improváveis que se tornaram memoráveis. Mas por que eu seria improvável? Porque eu venho de uma cidade do interior, em tese, né? Eu venho de uma cidade do interior, as coisas lá são mais difíceis, né? A cidade é realmente muito pequena. Eu não sei se Sim. meus pais teriam, assim, antes
pensado em me levar para fora daquela cidade. Eu acho que o que eles pretendiam para mim não era bem o que eu acabei fazendo, entendeu? Porque eu sou a única filha, eu tenho 2 irmãos e mais um nos extremos. Então, assim, a menininha, a bonitinha, a gostosinha, a estudiosinha, mas eu sempre estava à frente. Apesar do problema ter surgido com 13 anos, Uhum. inicialmente ele era esporádico, depois começou a se tornar mais frequente. E, ultimamente, ele estava sendo muito mais frequente. Uhum. Mas só que com o diagnóstico veio a medicação e com a medicação veio a estabilidade. Sim. A estabilidade do problema, entende? Tá. Mas é um problema que eu sei que muita gente tem, que pouca gente fala, pouca gente Uhum. fala. Inclusive, tem pessoas que têm e não têm coragem de falar. Eu falei no livro, eu disse, eu vou falar. Eu vou falar porque eu sei que tem gente que precisa saber que eu tenho essa doença. Vai ser impactante. Muita gente não sabe que eu tenho. A Ótimo. doença não. Sabe que existe um problema, mas que não é essa doença. E você acredita que a tua história pode impactar pessoas, não só, claro, do que te conhecem, mas outras pessoas em outros sentidos também da vida? Porque Também. muitos enfrentam a questão da saúde, mas pode ser que ela, de repente, se acha imparável, improvável, desculpa, ela se acha improvável em outros sentidos. Pode Sim, ser profissionalmente, sim. pode ser, né, que às vezes está enfrentando uma falência, está enfrentando ou não consegue, né, crescer, ou emocionalmente, ou num casamento, porque é uma situação sua de saúde, mas que Sim. pode servir para outros em É, outras áreas. e, Débora, se você for considerar a história real, a história em si, Uhum. você vai perceber que, assim, foi só o lance do diagnóstico que mudou. Porque o problema já existia, você está entendendo? Desde os 13 anos de idade, eu convivia com o problema. Então, não existia a dor. Eu Sim, administrava. Mas o problema existia. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eu tive vontade de fazer por conta do problema. sim. Mas quando o diagnóstico veio, aí foi que o baque veio na cabeça, entendeu? Tipo assim, poxa, Puxa, eu tinha isso, ainda bem que eu descobri, quer dizer, ainda bem que eu descobri isso agora, como seria se tivesse sido antes? Você está entendendo? entendi. E assim, é sobre superação, não é sobre o diagnóstico só. É sobre eu ter convivido com aquele problema ao longo dos anos todos. E eu sei que muitas pessoas têm outras dores. E se Sim, sentem fracas diante da incapacidade ou da falta de vontade de superar e de transformar aquela dor numa força para continuar fazendo o que tem vontade de fazer e conquistando o que quer conquistar, sim. né? E agora eu queria que você fosse um pouco, porque eu falo, a gente tem pouco tempo aqui de podcast, porque o pessoal agora, tudo é rápido, né, Tudo é Vanucci? Tudo rápido. 30 minutos eu já É, quero consumir outro podcast e outro, já quero conhecer a Vanucci, já faz palestra com a Vanucci. É é, assim, o pessoal tá rápido agora, é né? verdade. Então, eu queria que a gente, claro, tá caminhando pro fim, mas eu queria que você falasse um pouco daquela parte que a gente tava falando aqui nos bastidores de gestão. Porque para eu, né, tá trabalhando nessa área, para eu estar trabalhando com isso. Ah, eu vou gerir a minha empresa, ou eu vou cuidar de pessoas, eu vou liderar e tudo mais, eu tenho que primeiro saber de mim, meu Sim, isso. autoconhecimento, né? Então, como é que é o seu trabalho hoje e o que que a gente pode falar para as pessoas? Eu vou tentar tirar tudo, hein, gente, que do livro não pode, mas agora pode. É, o que que eu vou dizer para você? Sua autogestão é a base de tudo. Como você está se gerindo Uhum, é de onde você vai partir. É o ponto de partida. Quando eu entendi que a minha casa devia, em tese, funcionar como a minha empresa, eu uhum, percebi que existe uma triangularidade que a gente tem que considerar. Na base da triangularidade existe o operacional, que é exatamente o corpo de pessoas, de colaboradores que trabalham na base da empresa. uhum, Em seguida, tem, que é no meio da pirâmide, a parte tática, que são aquelas pessoas que vão trabalhar na parte de gestão uhum. do operacional. No cume da pirâmide está o estratégico.
O estratégico, ele impõe o propósito, ele impõe a missão, ele impõe o princípio e ele impõe os valores da empresa. Isso também serve para a família. Quando a gente consegue estruturar a empresa, identificando exatamente quem está no operacional, quem é do tático e quem está no estratégico, aí não tem como essa empresa dar errado. Houve um momento da minha vida que eu fazia tudo dentro do meu escritório jurídico. E tudo certo, porque era uma empresa pequena, eu fazia praticamente tudo, porque a seara jurídica, a gente recebe o cliente, a gente ouve o problema do cliente, a gente faz a petição, a gente protocola, a gente vai para a audiência, a gente recorre. Então, assim, dá para fazer tudo. No máximo, vai ter necessidade de uma secretária, dependendo do tamanho do escritório, para ela receber o cliente enquanto você atende outra pessoa. Enfim, é base. Essa é a base, né? Só que, quando você vai para uma coisa muito maior, que foi o caso, eu fui ajudar meu marido no escritório dele, o escritório dele não tinha organização. Aí eu trouxe o que eu tinha, embora o meu fosse menor, o dele ele partiu para a área da Previdência, eu consegui entender que estava bagunçado exatamente porque não tinha um plano estratégico, um quadro organizacional. Operacional no operacional, tático no tático, estratégico no estratégico. Eu me coloco no estratégico com o meu marido, às vezes ele desce para o tático, porque existem outros advogados trabalhando com a gente, isso eu estou falando da empresa jurídica. Sim. Aí ele desce do estratégico, fala com o tático, e o tático a gente nomeou o CEO, para o CEO descer para o operacional, eventualmente. Então, estratégico eu, o marido, tático, o CEO e vários outros advogados, e no operacional, pessoas que protocolam peças, ficam na recepção, vão tirar cópia de documento, vão fazer a ligação para cliente, isso da jurídica, entendeu? Mas todas as outras empresas da nossa rede empresarial, elas obedecem exatamente isso. E todos, sem exceção, sabem qual é o propósito, a missão, os princípios e os valores da nossa empresa. Então, é importante que todos saibam e entendam que é um elo, é sobre ser um elo. E todos são importantes, seja do operacional, do tático ou do estratégico. Como é um elo, todos têm que estar fortes. E ninguém ali é mais importante que ninguém. E o ganho é na proporção, não vou dizer da importância, mas do que foi entregue. Quem criou, quem estudou, entendeu? Há quanto tempo os do estratégico estão trabalhando no sentido de fazer essa empresa forte. Então, assim, é sobre o grau de entrega. Isso é que vai gerar a garantia de que todos da empresa entendam que o salário é na medida da entrega de cada um. Ótimo. Inclusive do que foi feito atrás, entendeu? A doutora ganha mais, a gente está aqui se acabando de trabalhar, certo? Mas a doutora está nessa história de fez a faculdade, participou de congresso, investiu em roupas, toda hora tá estudando, enfim, tudo isso, entendeu? A gente passa isso muito claro e realmente a gente consegue fortalecer, gerando a ideia de que cada um realmente ocupa um lugar de importância dentro da empresa. Nós somos uma corporação, então todo mundo é importante. É tudo, a engrenagem, tudo certinho para que tudo se e tem que ficar mova, muito claro, né? Tem que ficar muito claro, porque se houver uma falha no operacional, aí desanda. Ótimo. Desanda. Sem uma liderança boa, não tem como dar certo. Não tem condições, né? Bem, a gente falou muito aqui e o teu capítulo é sobre isso mesmo, né? Sobre a liderança, mas lidere-se com excelência. Então, não é só liderar. É liderar com excelência. Ela fala sobre a vida, história de vida, pontos que trouxe que vão te fazer aí poder ter essa noção aí, não só para sua vida pessoal, mas principalmente ali para o teu dia a dia no teu trabalho ou na tua empresa. Mas eu queria jogar a última pergunta, porque é o nosso finalzinho de podcast, porque a gente falou muito de toda a tua experiência e bagagem, só que eu queria também que você falasse sobre isso, né? Diante de tudo que você viveu, o que te condiciona a seguir nessa caminhada aí? Porque é muita coisa, muita vida para muita coisa que virá ainda, né? Então, eu sempre me refiro, Débora, à triangularidade, sabe? A triangularização. E, inclusive, agora eu me lembrei, coincidentemente, que no direito, que é a minha base, existe uma triangularidade que é fato, valor e norma.
A lei, ela é fruto da necessidade da sociedade obedecer regras, porque senão vira bagunça. Fato, valor, norma. Em relação a essa pergunta que você me fez, eu diria o seguinte, é muito importante a gente identificar quem de fato nós somos, o que de fato nós somos. Então, nessa questão, a triangularidade a qual eu me refiro é a do ser na base. Quem eu sou e o que eu sou. Em seguida, respondendo essa pergunta, eu vou para o que eu faço e como eu faço. Eu preciso saber o que eu sou, como eu sou e por que eu sou. No segundo momento, no meio da pirâmide, o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Só depois de respondidas essas duas questões, eu vou chegar novamente ao cume da pirâmide, que é o que eu tenho, por que eu tenho e como eu cheguei a ter tudo isso que eu tenho. Por isso que a autogestão é a base de tudo. A gente precisa, sinceramente, se conhecer. Se eu sei quem eu sou, se eu sei como eu devo fazer e se eu sei o que eu quero, eu não tenho dúvida. O segredo é continuar firme no propósito da conquista para ter não só o que eu quero ter, mas o que eu acho que eu mereço ter. É sobre isso. É por isso que eu digo sempre, lidere-se com excelência. Por quê? Porque o sucesso, ele tem endereço. E nós sabemos exatamente o que nós queremos. A pessoa que anda a ermo, que trabalha a ermo, que não sabe o que quer, ela está vivendo aleatoriamente. E viver aleatoriamente é fácil, é simples. É um dia após outro, é um passo após outro, é trabalhando para comer. Tudo certo, eu vou morrer mesmo, certo? Mas e o desfrute? E a qualidade de vida? E o viver melhor? E o exemplo que a gente tem que dar? E a referência que a gente tem que ser? Exato. Como é que eu vou responder isso tudo? E como é que eu vou ensinar os meus filhos se eu não for uma referência para eles? Os meus pais foram referência para mim. Os meus filhos vão me usar e usar o meu marido como referência para eles. Não só de sucesso, mas de conquista, de realização. Eu preciso gerir a minha vida com excelência. Eu sou o eixo da minha casa, entendeu? E quando eu falo em prosperidade, eu falo em abundância, eu falo em transbordo, porque é muito melhor, e aí eu vou lembrar de Raquel, é muito melhor a gente ter para dar do que ter necessidade de receber. E a gente só vai conseguir ter para dar se a gente se prepara de forma planejada, estruturada, para ter para dar. É sobre isso. A gente precisa se conhecer, trabalhar esse conhecimento, não só ter inteligência, porque isso é cognição, todo ser humano é inteligente, mas ser sábio. A sabedoria, conforme ditou Salomão, é muito mais valiosa do que o ouro e do que a prata. Podem tirar tudo de um ser humano sábio, mas ele reconstrói o império dele, se ele realmente entender que aquela construção é o que vai favoritá-lo, sabe? É o que é prioridade na vida dele, é o que vai fazer dele uma grande referência. É por isso que eu me lidero com excelência e eu ensino aos meus a se liderarem com excelência. Ótimo! A gente não precisa de mais nada, né? Depois de um podcast desse, meu amigo, eu vou falar, viu? Muita coisa boa para você não compartilhar com outras pessoas. Então, com certeza, eu quero te agradecer em nome, inclusive, da Raquel Medeiros, do Rogério Vale, esse casal aí, que fez com que tudo acontecesse, né? E já são quase aí, já estamos por volta de 3.500 escritores aí. E estamos no Brasil, no mundo, e a gente tá levando aí as histórias, e uma delas aqui é da nossa escritora Vanucci de Paula, que tem muito, não só história para contar, né, como as pessoas falam, mas realmente para você vivenciar na tua vida também, que é possível. É possível. Muito obrigada, viu? E eu quero te convidar, quero te agradecer e convidar para que você retorne, porque tem muita coisa pra gente falar. Vou voltar, como diz na Bahia. Volte. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu tô chorando. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar.
Ótimo. É isso, obrigada, Débora. Eu Foi que agradeço. uma alegria grande estar aqui com você. Muito obrigada. E Obrigada a você. agradeço a você que eu também vou embora e não chore, não. Eu vou embora, mas não chore, não. A gente vai ficar por aqui e eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.